Meus amados irmãos e irmãs, um bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5. Vamos ler o versículo 21. E depois vamos ler Hebreus capítulo 9 e o versículo 14. Vamos ler esses dois textos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora, por favor, Hebreus capítulo 9, o versículo 14. Esse texto diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. Oremos. Pai, nós apresentamos aqui mais uma vez esse tempo diante do Senhor, confiados na Tua misericórdia, na Tua graça e no poder e direção do Teu Espírito Santo, Senhor. Amém. Nós estamos aqui diante da Tua mesa. Por essa razão, Senhor, nós necessitamos que Teu Espírito nos ajude a ver esses textos e poder tocar um pouco mais naquilo que é a pessoa e a obra do Teu Filho, naquilo que Ele é para nós nesta mesa, aquilo que Ele é para nós nesta reunião. Faz-nos ver mais de Cristo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, eu quero que vocês observem bem esses dois textos, porque aqui nós temos duas frases. Observe bem. Na primeira, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Agora, olhe outro texto aí, Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, observe, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Quando você observa essas duas declarações, parece que elas estão diretamente em contradição uma com a outra. Por um lado, nós temos aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Do outro lado, nós temos que ele ofereceu a si mesmo imaculado. Como que nós podemos olhar esses dois textos e ver que eles não estão em contradição? Aqui nós precisamos observar que esses dois textos descrevem para nós os dois lados da cruz. Por um lado, nosso Senhor, ele foi aquele que não conheceu o pecado. Era impossível o pecado tocar a sua bendita e santa natureza. Mas Deus o fez pecado por nós. Agora, o outro texto vai nos mostrar o outro lado da cruz, que, de fato, ele foi o imaculado, ele foi o santo, o irrepreensível. Então, meus amados irmãos e irmãs, quando nós temos esses dois lados da cruz de Cristo Jesus, nós vamos perceber a grandeza, ou por que não dizer, todas as dimensões daquilo que compreende a doutrina da cruz de Cristo Jesus. E esse assunto precisa ser trazido à mesa do Senhor, porque nós podemos incorrer no risco de comermos do pão, bebermos do cálice e nunca enxergarmos todas as dimensões
daquilo que é a mesa do Senhor. É o perigo de comermos de forma litúrgica ou ritualista. A mesa não é um ritual. A mesa ela não é litúrgica. A mesa é uma realidade espiritual. E é nessa mesa que nós temos a oportunidade de meditarmos sobre toda a grandeza que compõe esta doutrina, o assunto, a mesa do Senhor. O irmão Thomas Watson, ele dizia assim, que o momento da mesa do Senhor é aquele no qual o Pai apresenta o seu Filho diante de nós. O irmão John Owen, ele faz a seguinte afirmação: a nossa consciência, quando estamos diante da mesa do Senhor, precisa ser a mesma consciência daqueles que estiveram ao pé da cruz. Se nós não temos esta consciência, nós perdemos o sentido da mesa e trazemos ela para o terreno do ritual. Trazemos ela de uma maneira muito formal. E aí, tudo que procede é simplesmente simbologia, ritualismo. E digo para vocês, meus irmãos e irmãs, não é isso que o nosso Senhor nos deu lá em Lucas capítulo 22, quando ele apresentou essa mesa diante dos seus discípulos. Não é isso que Paulo tinha em mente quando em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, ele diz: o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então não estamos tratando de um ritual. O que nós estamos aqui agora é contemplando aquilo que é para nós a morte do Senhor Jesus. Então esses dois textos, eles vão nos mostrar justamente isso, os dois lados da cruz. Porque, meus irmãos, você sabe o que é o perdão humano? O perdão humano é perdoar quem merece ser perdoado. O perdão divino é perdoar quem não merece ser perdoado. Você sabe muito bem que Deus não cometeria nenhuma injustiça se nos mandasse para o inferno. Não seria nenhuma injustiça de Deus nos mandar para o inferno. Nós só iríamos receber de forma justa o que de fato nós merecemos. Então não haveria nenhuma injustiça se Deus nos enviasse para o inferno, se Deus nos condenasse no inferno. Mas o que ele fez? Ele tomou toda a sua ira que era contra nós e a desferiu sobre o seu Filho na cruz do Calvário. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Este é um lado. O outro lado é que o nosso Senhor, aquele que estava lá na cruz, nele não havia pecado, mas nele havia os nossos pecados. E aqui você vai ver algo muito especial, porque diz que Cristo não conheceu o pecado. Mas então o que foi que ele conheceu na cruz? Ele conheceu as consequências dos nossos pecados. Ele não conheceu o pecado, mas ele conheceu a ira de Deus sobre os nossos pecados. Observe esse texto. Ele não conheceu o pecado, mas ele conheceu a trágica separação daquilo que o pecado provoca entre o homem e Deus. E é esse ponto que nós precisamos tratar aqui. Por favor, abra suas Bíblias comigo em Levítico capítulo 16. Aqui nós vamos ver uma explicação muito clara sobre esses dois lados da cruz. Vamos ler apenas alguns textos. A partir do versículo 3 de Levítico, capítulo 16. Observe bem, Levítico 16 diz: Levítico 16, a partir do versículo 3: entrará Arão no santuário com isto, um novilho para oferta pelo pecado,
um carneiro para o holocausto. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Versículo 6. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Tomarás ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e outro para emissário, aquele que seria levado para o deserto. Arão fará chegar o bode sobre o qual cai a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Versículo 15. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará seu sangue para dentro do véu, lá no Santo dos Santos, em cima do propiciatório, e fará com que o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Versículo 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Versículo 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e o enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem, à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Somente até aqui. Eu quero que vocês prestem atenção, em especial, sobre esses 2 bodes. Aquele que seria morto e o seu sangue seria aspergido no propiciatório no Santo dos Santos. E aqui um outro bode. Esse não morreria. Ele era chamado o bode emissário. Sobre ele, Arão iria confessar todos os pecados dos filhos de Israel, e esse bode seria levado, e ele deveria ser solto no deserto, ao abandono. Aqui nós temos os 2 lados dos textos que nós falamos. Por um lado, nosso Senhor Jesus foi aquele que se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Por outro lado, embora não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então nós temos que ver esses 2 lados da cruz. Isso, com absoluta certeza, vai nos levar à adoração correta, a uma contemplação do Calvário. Nós não podemos perder isso de vista. Essa visão do Calvário tem que ser para nós uma visão governante. Nós precisamos ser governados pela visão da cruz de Cristo Jesus. A cruz para nós não é uma doutrina, a cruz para nós é o caminho, é um caminho. A cruz para nós é governante. Observe isso, aqui temos algo maravilhoso. Veja que o primeiro bode, observe bem, são 2 que eram trazidos diante do Senhor. Os 2 estavam ali, sem mácula, sem mancha. Um deles era oferecido em oferta queimada diante do Senhor, e seu sangue era aspergido, e o outro, ele era levado, depois de confessar os pecados sobre aquele bode, um emissário levava, e aquele bode era levado para longe do deserto. Observe algo maravilhoso aqui, porque foi isso que o nosso Senhor Jesus suportou naquela cruz. Ele foi aquele que levou sobre si todos os nossos pecados. Como eu disse, ele não conheceu o pecado, mas ele conheceu as consequências dos nossos pecados sobre o seu próprio corpo. Ele conheceu a ira de Deus sobre os nossos pecados que veio sobre ele. E por último, ele conheceu o desprezo que o pecado provoca, a separação entre o homem e Deus. Isso é algo maravilhoso. Deixe-me colocar aqui algo muito especial para vocês. Em Isaías, no capítulo 59, o versículo 2, diz assim, Isaías 59, 2: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus,
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Então aqui você vai ver que esse texto ele se refere àquele bonde que foi levado para o deserto. Aqui fala do abandono que o nosso Senhor Jesus sofreu naquela cruz. Por um lado ele morreu, como aquele primeiro bode. Por outro lado ele sofreu o abandono, a separação daquilo que o pecado provoca entre o homem e Deus. Deixe-me construir esse quadro bem devagar para você. Ele foi uma oferta pelo pecado. Ele foi feito pecado por nós. Escute isso. Ali o Pai o abandonou. Veja que Lucas, capítulo 27, Mateus capítulo 27, o versículo 46, diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer, olhe essa frase, eu vou falar com muito cuidado e bem devagar. Observe bem: Deus meu, por que me desamparastes? Irmãos, eu me atrevo a dizer que todo o mistério do Calvário se encontra nessas duas letrinhas, me. Todo o mistério, toda a profundidade da obra da cruz se encontra nessa pequena palavra, me desamparastes. Nosso Senhor Jesus sabia muito bem o que era abandono, o que era desprezo. Ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Lá em Nazaré, sua terra, ele foi desprezado. Em João 6, diz que muitos dos seus discípulos não o seguiam mais. Lá no Calvário, diz que todos eles o abandonaram. Judas o traiu, Pedro negou, apenas João estava com Maria. Todos os demais haviam abandonado. Nosso Senhor sabia o que era abandono. Em nenhum lugar, nos evangelhos, em todas estas cenas, situações, episódios, o nosso Senhor proferiu alguma palavra de descontentamento ou mesmo de sentimento. Mas quando chegou aquela hora escura da cruz, quando ele sente o abandono do Pai, ele diz: Deus meu, por que eu? Por que ser abandonado por ti? Essa é uma experiência a qual o nosso Senhor nunca havia experimentado. O Senhor não sabia o que era esse abandono. Essa dor causada pelo pecado, a dor da separação, foi algo tão profundo. Foi como que uma flecha que transpassou o seu coração. Porque dentro da lei, da doutrina da Trindade, a comunhão é a principal atividade da Trindade. O que quer dizer? A Trindade não se separa. A Trindade não se desintegra. Você consegue entender isso, irmãos? Então, quando eu tomo essa pequenininha palavra, eu digo para vocês que eu chego a ficar embaraçado. Porque a Trindade não desintegra. A Trindade não se separa. A comunhão é a principal atividade que existe na Trindade. Mas há uma outra palavra que governa a realidade da Trindade. É a palavra doar. O que quer dizer que nenhum membro da Trindade ele vive para si, ele vive para o outro. Nenhum membro da Trindade busca a sua própria satisfação, busca a satisfação do outro. Nosso Senhor se submeteu àquela triste condição por causa de você, por causa de todos nós. Este é o outro lado da cruz. Este é o lado que nós precisamos conhecer. O abandono que ele experimentou ali. Observe, lá em Isaías, capítulo 53, no versículo 3, diz assim: era o mais desprezado dentre os homens. Nosso Senhor na cruz
experimentou o mais profundo desprezo que alguém poderia experimentar. O Pai nunca o havia abandonado. Mas para que nós não fôssemos abandonados no inferno, a nossa própria sorte e condenação, Ele abandonou o seu Filho, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você compreende a dimensão de tudo isso? Você compreende a glória de tudo isso? Será que você consegue olhar para tudo isso e entender o que o nosso Senhor experimentou ali, lá naquela cruz? Algo que eu e você precisamos olhar com temor e com tremor. Como foi possível tudo isso? A grandeza desse mistério contido nessa pequena palavra, me abandonastes. Não haveria nenhum mistério se Deus nos abandonasse. Haveria nenhum. Não haveria nenhum mistério se Deus nos condenasse. Mas para mim é um grande mistério. Mas um mistério que, à medida que você lê a palavra de Deus, ele vai se tornando claro. Porque o nosso Senhor não havia nele nenhuma necessidade. Escute, não havia nenhuma necessidade no Senhor mesmo de ir naquela cruz por nós. Então por que ele morreu? Por que ele se entregou? Ele se entregou pela sua própria compulsão de nos amar. Ele fez o que fez por causa da sua própria compulsão em nos amar. Foi o seu amor que constrange. É este amor que nos constrange, é este amor que nos arrebata. É por causa deste amor que nós estamos aqui. É por causa deste amor que nós estamos diante desta mesa e nós temos a ousadia de dizer que não há condenação contra nós. Não há nenhum escrito de dívida contra nós. É com alegria e com ousadia que nós podemos dizer, meus irmãos e irmãs, que nós fomos eternamente perdoados. Porque Ele suportou tudo por nós naquela cruz. Ali Ele experimentou 7 julgamentos. 7 julgamentos. 6 foram julgamentos humanos. E o último foi o julgamento eterno. E esse julgamento era o julgamento. Aqueles outros simplesmente exemplificam, explicam a noite escura, negra da história da jurisprudência humana, da justiça humana. Mas o último não. O último foi o juízo que ele teve que experimentar, o juízo eterno. O juízo do tribunal de Deus. E o nosso problema era muito grave. Nosso problema não poderia ser resolvido simplesmente se Deus dissesse, perdoados. Não. Porque a justiça de Deus deveria ser satisfeita de forma integral. Então não poderia ser um anjo, o que estivesse em extraordinária hierarquia. Nenhum deles poderia satisfazer a justiça de Deus. A justiça de Deus só poderia ser satisfeita por Ele mesmo. O problema dos nossos pecados diante de Deus não era um problema entre Deus e o próprio Satanás. Não era uma arena. A cruz não foi uma arena onde Deus e Satanás pelejou para obter o nosso resgate. Não. O problema dos nossos pecados era um problema de Deus e Deus mesmo. Deus teve que satisfazer a si mesmo para poder nos perdoar. E Deus não encontra nenhuma satisfação que estivesse fora dele. A satisfação de Deus se encontra dentro dele mesmo. Deus é a sua própria lei. E é essa lei que tem que ser satisfeita. Então não haveria outro caminho. O único caminho foi o seu próprio Filho. O amado Filho de Deus. Foi nesse Filho que Ele derramou toda a sua ira que era contra nós. Para que eu e você pudéssemos aqui chegar nessa mesa e dizer que fomos feitos justiça de Deus. Quando Deus olha para mim, para você agora, sabe o que Ele vê? Ele vê a eficácia do poder do sangue do seu Filho. Irmãos, esta é a alegria da mesa. Esta é a ousadia de nós entrarmos para dentro do Santo dos Santos. Esta é a ousadia de nós vivemos a vida cristã,
apesar de nós, existe uma frase em Efésios 2:4, mas Deus. Essa frase é o Evangelho em sua totalidade, em sua profundidade, mas Deus. O que quer dizer isso? Nós, eu e você, estávamos mortos, como diz Paulo, Efésios 2:1, mortos em delitos e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. Éramos, por natureza, filhos da ira. Aí entra o versículo 4. Mas Deus. Irmãos, essa frase é tudo que você precisa entender sobre o Evangelho. O Evangelho é mas Deus, sendo rico em misericórdia. O que quer dizer misericórdia? Em não dar a nós o que nós merecemos. Porque o que merecemos é o inferno. Mas por que Ele não vai nos mandar para o inferno? Porque Ele é rico em misericórdia. Porque o seu Filho entrou no inferno por nós, porém em um ministério de glória. Porque quando Ele entrou na morte, no inferno, Ele destruiu o poder da morte. A sua morte destruiu a morte. Não foi a morte que entrou em Cristo, foi Ele que entrou na morte e destruiu todos os seus grilhões. Onde está a morte, a sua força? Onde está o inferno, a sua força? Onde está Satanás, principados e potestades do inferno? Toda a sua força. Cristo destruiu todas as forças. E Ele é a nossa vitória. Por isso nós podemos cantar triunfantemente. Diante de Deus só existe um vencedor. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui está essa maravilhosa verdade. Como foi possível isso? Então não haveria nenhum mistério se Deus nos abandonasse. Mas Ele abandonou o seu Filho. E por que que Ele fez isso? Isaías capítulo 53, os versículos 6 e 8 nos responde. Primeiro diz: mas o Senhor fez cair sobre ele, olha essa frase, a iniquidade de todos nós. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E o versículo 8 está assim: porquanto foi cortado da terra dos viventes. Observe essa frase: por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Irmãos e irmãs, eu quero encerrar esta palavra aqui. E quero encorajar todos nós aqui a refletir sobre isso. Eu peço a você, em nome de Jesus, reflita sobre isso. O que representa essa manhã para você, meu irmão, minha irmã? O que significa hoje estar aqui, diante desta mesa, tendo esta alegria, tendo este privilégio de participar desta morte, de participar do corpo e do sangue do Senhor? O que significa isso para você? Isso deve significar tudo. Isso deve significar a coisa e a causa mais importante para a sua vida. Porque agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Satanás agora não tem ousadia, não tem direito de reescrever nosso escrito de dívida. Porque o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluias por isso, irmãos. Então eu quero convidá-los para que nós nos acheguemos a esta mesa, primeiramente, com um coração grato. Com um coração grato. Contemplando. Esse senso contemplativo, ele precisa governar a nossa mente nesta manhã. Contemplação. Ver o Calvário nesta mesa. Ver aquela morte nesta mesa. Por mais simples que ela seja. Veja isso em termos de profundidade, de realidade espiritual. Porque é isso que nos liberta de religião. É isso que nos liberta da periferia do espiritualismo. E é isso que nos leva a compreender a realidade, a dimensão daquilo que é ser igreja hoje.
é ser comprado pelo sangue de Cristo Jesus, é saber que todo o nosso escrito de dívida, Deus cravou lá na cruz do Calvário. Ele cravou em seu Filho. E hoje nós podemos aqui jubilar, irmãos. É essa realidade que Deus nos convida nesse tempo. É isso que nos torna distintos nessa geração, neste mundo. É isso que nos faz participar de algo que é impossível que o mundo participe. É isso que nos traz um senso de gozo e de pertencimento eterno, indescritível. Então você precisa estar sendo tomado por essa realidade, porque do contrário, você vai comer e tocar nesse pão indignamente. Você vai comer e beber sem discernir esse corpo. Então não perca essa oportunidade. Hoje o Senhor nos mostra a sua cruz, nos mostra esses dois lados da cruz. Por um lado, ele foi ali, sacrificado, ele recebeu toda a nossa condenação, toda a ira de Deus sobre os nossos pecados. Ele experimentou esse lado de morrer no nosso lugar, porque aquela cruz era nossa. Aquela cruz era sua, minha. Não eram os pecados dele, os meus pecados, os teus pecados. Não era a condenação dele, era a minha condenação. Era a nossa condenação. Mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluias. Mas ele também foi abandonado, como aquele bode. Ele experimentou o abandono da cruz. Ele experimentou o profundo desprezo na cruz, no nosso lugar. Eu e você nunca saberemos o que é o inferno. Eu e você nunca saberemos o que é a presença real de Satanás. Eu e você nunca saberemos o que é o castigo eterno. Eu e você nunca saberemos o que é o desprezo do inferno. A dor do desprezo de estar no inferno. Nunca. Mas nós sabemos o que é ser amado incondicionalmente. Nós sabemos o que é alguém justo tomar o nosso lugar. Alguém que não merecia morrer no nosso lugar. Nós hoje, pela palavra, podemos olhar e ver este amor escancarado diante de nós. Um amor que nos assombra, um amor que nos espanta, um amor que nos constrange. Que o Senhor possa ganhar o nosso coração com esta palavra. E que o Senhor tenha toda a glória nesta mesa. Que Deus vos abençoe, irmãos.